Sejam bem-vindos ao segundo encontro aqui da comunidade Corretores 5.0. Esse nome é bonito, né? 5.0, porque o negócio vai decolar fortemente. Nós estamos na era do 5.0, né, Vicente? É isso aí. Ô, Fabiana, vai admitir para as pessoas, por favor. Bom, vamos lá. Agora acho que eu consigo aqui compartilhar. Ainda. Todos comigo aí? Opa. Sim. Estão vendo a tela? Sim, estou vendo. Sim. Então, nós vamos falar... eu quero, na verdade, hoje falar com vocês sobre cenários, tá? Esse é o nosso primeiro encontro comigo, na verdade, né? Como vocês tiveram com a Fernanda, e eu quero tratar de cenários. Olhando para essa foto aí, esse cidadão gentilmente está fotografando praticamente, né, um computador, uma tela de computador, e eu queria que vocês me dissessem, e aí eu quero uma opinião do grupo de verdade, como é que vocês estão percebendo o cenário atual, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista do negócio de vocês. O que está impactando positivamente, o que não está impactando, como é que vocês estão vendo o cenário econômico, o cenário social, está favorável, o mercado continua crescendo, vai crescer mais ainda, o que está ameaçando vocês, enfim, eu quero um spoiler disso aí, a opinião aberta. E eu vou registrar o que vocês estão falando para mim aqui, tá bom? Pode ser? Vamos lá? Qual que é a percepção de vocês? A palavra está aberta. Eu quero a opinião de cada um, por favor. Eu acho que o mercado está avançando muito rápido e está mudando muito rápido. Então, se a gente não correr atrás, a gente fica para trás. Avanços rápidos, em que sentido, Viviane? Ponto tecnológico e como, por exemplo, essa semana, há pouco tempo, e mudanças também de contratar, a forma de contratação, a forma como lidar com o cliente. Então, avanços rápidos, mudanças rápidas, tecnológicas, é isso? Sim. E até mesmo dos produtos. Mudanças tecnológicas. O que mais você falou? E às vezes até umas modificações dentro dos próprios produtos, dentro das seguradoras. Modificações de produtos. Ok. O que mais? Agora deixa para os próximos. Quem mais quer falar? O número de informação, assim, a gente está recebendo um bombardeio, né, de informação por vários meios de comunicação. Isso, às vezes, me deixa meio sem foco, assim. Ok. Ocasionando falta de foco, ok. Boa, o que mais? A forma de comunicação mudou completamente, né? Forma de comunicação. Que sentido, Zé? A gente tem mais dinossauro, né? Gostava bem de um telefone. Sim. A turma não quer saber de telefone, não, só o WhatsApp, né? Você pode mandar uma mensagem que o sujeito recebe, mas se você ligar para ele, não te atende. Eu acho uma necessidade de adaptação para isso, né? Principalmente para nós que somos mais antigos no mercado. Eu sinto também um relacionamento com as companhias seguradoras cada vez mais impessoal, né? Muito atendimento aí eletrônico e a gente que é mais conservador, que já tem mais tempo de mercado, eu sinto que isso a gente fica mais distante, né? Dificulta um pouco, porque muitas vezes uma boa conversa estreita ali, né? Uma comercialização, facilita uma condição. Então, acho que está muito, exatamente, está muito digital e pouco pessoal. Falta humanização, né? Humanização, exatamente.
imagem do cliente, né? Tá. O que mais, gente? Eu vejo, boa noite, eu vejo também, assim, as seguradoras cada vez mais tiram a responsabilidade delas e jogam em cima da gente, então a gente está perdendo muito tempo em resolver problema que é da seguradora, tipo vistoria, né, entre outras coisas aí, e a gente está perdendo tempo com isso, né, resolvendo problema que é de seguradora. Que é a responsabilização do corretor, é isso? Sim, sim. Operacional. Operacional. O que mais, gente? Deixa eu provocar um pouquinho vocês. Quando eu falo cenários, eu estou falando de uma situação bem ampla, né? Vocês estão muito focalizados aqui na questão do relacionamento com as companhias, né? E do ponto de vista econômico, não tem oportunidades? Vocês falaram aqui, a Viviane falou de mudanças tecnológicas, avanços, né, rápidos. O que está acontecendo com a economia? Está favorável, não está favorável? O que está acontecendo aí? Eu acho que está favorável. Eu acho que a gente está num momento bom de venda de seguro. Acho que a própria pandemia trouxe oportunidades, as pessoas enxergaram mais a necessidade de ter uma proteção, né? E acaba que a sinistralidade aumenta as oportunidades. Especificamente aqui na minha cidade, nós tivemos um incêndio num prédio que motivou muitos seguros de condomínio. Então, eu acredito que vieram oportunidades. Eu acho que o corretor está num momento bom. Pandemias e outros sinistros. Trazendo oportunidades. Trazendo oportunidades. Aí está entrando aí. Que mais, gente? Alguém quer colocar mais coisas? Antes que eu fale, eu vou falar muita coisa aqui, mas eu preciso eu quero ter a visão de vocês aí nessa percepção de cenários. Eu estou falando, para quem chegou agora, nós estamos falando sobre percepção de cenários. O que vocês, empreendedores, participantes dessa comunidade, percebem, né, em relação às questões mercadológicas, questões ligadas aí à economia, às questões sociais, a questões regulatórias, por exemplo, também, né? Nada mais? Bom dia, boa noite a todos aí. Boa noite. Desculpa o atraso. Se alguém não tem mais nada a colocar, eu vou trazer alguns números rápidos. Ô, Maurício. Diga. Boa noite a todos aí também. Eu cheguei um pouquinho, já tinha começado. Eu vejo a pandemia realmente trouxe benefícios para a nossa categoria, para os nossos negócios, né? No aspecto de consciência, de o cliente buscar mais alguns outros produtos que não... o residencial é um caso deles, o Vida também. Mas também o cliente está exigindo mais do corretor de seguro uma qualificação, uma qualidade na prestação do serviço. Então, se a gente não tiver atento a isso, você acaba perdendo o cliente para outros que estão oferecendo coisas, né, atendimento diferenciado, né? E como foi falado aqui, as companhias trouxeram muita responsabilidade para nós, então a gestão do tempo aqui, ela traz dificuldades no dia a dia. E a questão do mercado aí, o futuro que nós estamos ganhando bem, vamos dizer assim, mas o futuro, o que nos espera aí pela frente, a nível de venda digital, que sempre foi falado, sempre
traz um medo para a gente, porém, eu não acredito de receio de perder negócio, mas de ter um concorrente que vai nos exigir mais. É mais nesse aspecto, assim, não sei se eu estou ajudando a contribuir, mas... Sim. Sim. Né? Você colocou aqui, consumidor mais exigente, exigindo mais preparo do corretor, e incertezas para o futuro, por exemplo, nas vendas digitais, né? É isso? Resumir dessa forma aí, ok? Sim, ok. Positivo? Muito bem, gente. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Vocês podem falar depois se quiser. Eu vou trazendo aqui alguns spoilers para vocês e a gente vai discutir aqui outras coisas, tá? Eu trouxe aqui um dado que talvez seja do conhecimento de muitos, mas a última avaliação que nós tivemos das várias empresas especializadas no nosso setor, e eu estou falando do nosso setor, mas eu quero abranger e fazer um complemento naquilo que a Fernanda já trouxe para vocês, tá? Nós temos aqui 5 grandes tendências, que é muito importante, gente, muito importante. 5 grandes tendências que atingem o nosso mercado, mas também atingem outros mercados, tá? O primeiro é uma tendência para a concepção de novos modelos de negócio. Ou seja, a gente já vem ensaiando ou até percebendo, principalmente um pouquinho antes da pandemia, que essas transformações, como a Viviane falou, as transformações digitais e as transformações, especialmente de comportamento do consumidor, estão exigindo das empresas muito mais um viés de conveniência, né? A gente observa aí, por exemplo, os movimentos de posto de gasolina, que antes só tinham, né, fornecimento de combustível, passaram a ter serviço de lava-jato, passaram a ter valor agregado como uma lanchonete, né, enfim, uma venda de outros produtos ali em torno do movimento que o consumidor tem naquele estabelecimento. Então, olhando para outros mercados, a gente vê tendências enormes aí, as próprias empresas, as chamadas Big Techs, né, estão se superando. Aí a gente tem exemplo da Amazon, que lá no Reino Unido, especificamente, se não me engano, Irlanda, Inglaterra e Escócia, eles têm lá um modelo de negócio diferente agora. A partir de um movimento de geolocalização, o que eles fazem? A Amazon selecionou 3 seguradoras para os seus assinantes e eles indicam para os assinantes, para os consumidores, que estão nas residências, 3 seguradoras. Nessas 3 seguradoras, eles, na verdade, fazem uma indicação daquilo que é melhor para o cliente fazer, em função da localização dele, em função do tipo de moradia, em função do risco que esse cliente tem. Então, a Amazon não é ainda uma seguradora, mas é uma indicadora de negócios para 3 empresas. Imagina se depois eles vêm, né, sendo um player aí de mercado. Eduardo, você levantou a mão? Desculpa, porque na verdade meu telefone tocou aqui e eu acabei perdendo um pouquinho, mas está tudo bem, tudo certo. Tá bom. A segunda grande tendência são os novos produtos, né? A gente tem aí, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais do projeto da CNSEG, eu acho que é importante todo mundo conhecê-lo e ler, inclusive, com profundidade, porque isso vai afetar muito de perto o corretor de seguros. Os novos produtos, a gente já tem aí uma mudança conceitual dos contratos intermitentes, né? Tivemos agora a mudança no seguro de transportes, tivemos recentemente uma mudança nos seguros compreensivos. A todo momento tem uma mudança regulatória e com permissão para novos seguros. Um dos melhores que eu vi atualmente foi uma mudança que aconteceu na área de vida, né? Seguro de vida, que hoje você tem a possibilidade de contratar apenas uma cobertura adicional de doença grave. Antes você tinha que necessariamente fazer o seguro de morte e invalidez, e hoje você vai até
vai prospectar um cliente, esse cliente tem um produto, de repente, já adquirido através de um banco, em função de responsabilidade financeira, a gente já conhece isso, vocês também, então, você tem a possibilidade ali, naquela pólice, de incluir uma doença grave através de um outro produto que ele não contratou através do banco, né? Então, tem produtos aí de natureza diversa, o agronegócio está mudando muito nessa concepção, os produtos digitais estão vindo aí muito fortemente, inclusive o Cyber Risks, né, que é um produto muito interessante para se trabalhar, porque ele não atinge só pequenas empresas, grandes empresas, ele atinge também pequenas empresas. Então, a gente tem um mercado-alvo, né, que é o item 3, completamente diferente agora, muito mais ampliado, porque, como já bem dito por vocês, a pandemia ajudou bastante, mas também a gente está tomando uma certa consciência, o brasileiro está tomando mais consciência, principalmente em seguros do tipo, por exemplo, responsabilidade civil profissional, né, que não era uma carteira tão procurada, tão, né, necessária. Hoje, os advogados, os médicos, né, e dentistas já estão, né, buscando esse produto. Então, é importante, como também o Luiz aí lembrou, o corretor está sendo muito mais exigido. Então, é fundamental que todas as empresas tenham uma nova proposta de valor, né? E esse valor precisa ser um valor agregado. Não dá simplesmente mais para fazer o mesmo do que antes a gente fazia na pandemia. Ou seja, antes da pandemia. A gente precisa fazer uma mudança de conceito, né, na concepção de tratamento do cliente, na concepção de atendimento, né, porque a gente tem que gerar um valor adicionado. Então, eu diria que, de uma maneira geral, o corretor precisa não só pensar numa corretagem de seguros, né? Eu costumo dar como exemplo, para que você, corretor, possa ter um faturamento aumentado, você acaba tendo que colocar mais e mais e mais e mais produtos, né? Então, você faz um seguro de automóvel, você faz um vida, você faz uma residência, você faz um RC profissional, se for profissional liberal, você faz um empresarial, se for uma empresa, você faz, enfim, o em vida em grupo, você vai aumentando, né, o número de produtos em relação ao cliente. Será que é esse tipo de valor que você tem que apresentar a esse cliente? Ou você tem que, talvez, trabalhar com um modelo de gerenciamento de riscos, em que você, né, ajuda o cliente a identificar esses riscos, fazer um plano de implantação de medidas para que as alternativas de controle de riscos, de mitigação de riscos, possam eliminar ou até atenuar ali, eventualmente, algum tipo de risco e não necessariamente transferir para um contrato de seguro. Então, assim, é preciso olhar para esse viés de gerenciamento de risco de uma maneira diferente, assim como também agregar valor com produtos outros, né, que eu não vejo, por exemplo, o corretor que trabalha com os produtos ligados a pessoas, né, é preciso que ele olhe para esse mercado de pessoas no sentido de trazer a possibilidade do cliente com investimento patrimonial, né, com planejamento pessoal e financeiro, proteção pessoal e familiar. E aí eu não vejo outra forma de, por exemplo, um produto consórcio não fazer parte de um investimento, né, para o cliente. Não vejo porque o corretor também não possa trabalhar com produtos de crédito direto ao consumidor ou soluções para a empresa, tipo capital de giro, financiamento, empréstimo. Eu acho que essa linha horizontalizada cada vez mais vai ser exigida do corretor. E as novas formas de concorrência, nós estamos vendo aí, hoje nós já temos mais ou menos 32 ou 33 seguradoras no projeto Sandbox, que é o projeto da SUSEP, que traz aí a chamada seguradora Sortex, né, que permitem, que são permitidas a entrar no mercado experimentalmente durante 3 anos, com um investimento de capital muito baixo em relação às concorrentes tradicionais, e eles têm que trazer um produto novo, né? O produto novo é um produto que precisa ser disruptivo, o modelo dele tem que ser diferente. Então, é um contrato para seguro automóvel só para determinado tempo, uma viagem, por exemplo, uma excursão, férias, né? Enfim, como tem várias aí. Nós já temos 33 seguradoras trabalhando assim, tá? Uma delas já foi até interessante, que uma delas já foi até adquirida por um
um corretor lá de São Paulo, lá no interior de São Paulo, já adquiriu uma dessas empresas. Então, tem corretores já virando seguradoras, né? Então, tem um movimento contrário aí também. Então, assim, nós temos várias tendências e vocês precisam olhar muito para o negócio de vocês, né? E fazer uma revisão pontual nessa pauta que eu estou trazendo aqui para vocês. Ou seja, qual é o meu modelo de negócio? O meu modelo de negócio, de fato, até então, atendeu às necessidades do mercado? Atendeu à sociedade consumidora de seguros? O que eu preciso fazer nessa remodelagem para que eu amplie o meu portfólio, para que eu dê foco específico, né, e sendo considerado uma autoridade, né, naquela pauta ou naquele segmento, naquele setor econômico, né? Quais os produtos que eu preciso rever, desde o automóvel, que de repente foi meu carro-chefe durante anos, mas agora eu tenho, né, uma outra necessidade, um mercado-alvo diferente, que o automóvel vai ser simplesmente um modelo de relacionamento. A partir dele eu vou tratar o cliente de forma horizontalizada e ampliada, né? Que proposta de valor eu vou conseguir agregar? Qual é o meu propósito empresarial? Eu levo soluções para quê? Para essa sociedade. Eu acho que, em primeiro plano, eu sempre tenho ressalvado isso, acho que o corretor precisa sempre pensar uma proteção pessoal, uma proteção familiar. É a primeira ideia. Proteger um carro, proteger uma casa, aspas, é menos importante do que proteger uma vida, proteger uma família, né? Prioritariamente, a vida e a família estão, né, como prova social para que o corretor exerça, de fato, essa função. Então, é importante que se pense assim. E a nova forma de concorrência, eu acho que aí essa comunidade vai trazer muito esse viés de união entre vocês, acreditamos nós, e Fernanda, muito nisso, porque eu acho que através do network vocês vão concorrer de uma forma muito mais fortalecida. De repente, uns vão se ajudar aos outros, os outros vão dar a uns, em função das experiências, das expertises, e eu acho que se juntando aqui, eu acho que a gente vai ter um fortalecimento muito concorrencial, de fato. Tá? Querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Concordam com essas tendências ou não? Professor, colegas, boa noite. Renata, cheguei atrasadinha aqui, mas tive a grata oportunidade de ouvir partes tão importantes, né? Nesse viés aí de novos mercados, dessas novas propostas de valor, né? Você, professor, que está já na ativa aí no mercado, já observando, né, com mais pontualidade esses temas, essas união de corretor, o que o senhor me fala a respeito? União de forças, como, por exemplo, não sei se chega a ser franquias, né? Tem vários modelos deixa eu falar um pouquinho mais à frente disso. Na hora que eu mostrar a cadeia produtiva, eu reforço essa pauta e te dou aí algumas orientações, tá? Mas, em princípio, tem várias formas de união. Eu acho que a união faz... Tem gente com o microfone ligado. A união faz a força, sim, especialmente em mercados mais específicos e principalmente mais exigidos tecnicamente, por exemplo, com produtos mais complexos e mais elaborados, como é o caso do agronegócio, como é o caso de uma engenharia, como é o caso de garantia, e outros riscos nomeados, operacionais, são grandes plantas industriais. Eu acho que nesses modelos, o próprio saúde, às vezes, que exige muita dedicação, né, de implantação, de acompanhamento de resultado, né, que o corretor, às vezes, não tem uma estrutura. Eu acho que nesses modelos, eu acho que está muito perfeito as parcerias, né? Do varejo, eu acho que nem tanto, mas também é possível, tá? Mas deixa eu chegar um pouquinho mais à frente, eu vou responder isso para vocês, tá bom? Bom, alguma pergunta a mais? Bom, aqui rapidamente, porque é para a gente não ficar, né, na estatística, isso aqui é uma informação que eu tirei hoje, saiu, a Suzé publicou hoje, dia 7 de agosto, o resultado acumulado do mercado, onde a gente... O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, né? O nosso mercado aqui é uma estatística que começa lá em 2019 e vai até 2023. Em todos os segmentos, seguro de danos,
seguro de pessoas, previdência, e a previdência menos, um pouco, mas está estabilizado, né? Não se perdeu o recurso. Então, nós temos um acumulado aqui nos últimos 5 anos, né, contando até 2023, até abril, que é o último mês, maio, junho ainda não saiu, julho, mas a gente percebe aqui um crescimento natural de todos os anos. Então, mesmo em período de pandemia, né, o mercado cresceu, e tem crescido muito na área de pessoas, nessa área amarelinha aqui, né, a área de danos continua, a área de danos aí contemplando os seguros, né, de automóveis, patrimônio, etc., continua forte, mas a área de pessoas que mais cresce, é a que mais traz recorrência ao corretor, é a que mais traz rentabilidade e tem uma operação muito menos custosa, né? Vocês falaram aqui o cenário, o problema de vistoria e tal, isso não existe, né, na área de pessoas. O mercado é outro, muito mais rentável e com viés social muito importante para alcançar resultados melhores para os corretores. Então, a gente vê um mercado historicamente crescente e com tendências ainda mais fortes de crescimento em função de uma situação que eu vou mostrar para vocês, e nós já discutimos isso outras vezes, em outros momentos, mas é importante revisar, tá? E aí eu quero trazer exatamente esse ponto aqui. Isso aqui vocês precisam ler, eu recomendo a leitura disso. Para quem não conheceu ainda, o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, o PDNS. Esse plano foi construído pela Confederação Nacional das Seguradoras e ele tem importantes informações acerca do futuro do mercado. Não é que a gente tem uma bolinha de cristal, não, mas é que existem tendências, como eu falei aqui, para que vocês possam, de fato, tomar decisões para a revisão do modelo de negócio, para a revisão dos resultados de vocês. Tá? É muito importante. E se prepararem melhor para o que vem em termos concorrenciais. Tá? A primeira ideia é que o grande objetivo, para quem não conhece ainda, é que até 2030, o desejo da Confederação, e tudo vai caminhar para isso, né, é que o nosso mercado atinja 10% de participação no que diz respeito à arrecadação do PIB nacional e devolva para a sociedade desses 10%, na verdade, 6,5% do PIB seria devolvido em forma de indenizações, sorteios, resgates da Previdência e tudo mais. Então, 65% que se arrecada, essa é a conta, volta para a sociedade. Isso é muito importante, né? Crescer para 10% do PIB significa sair de 6 ponto qualquer coisa, 6,2, 6,5 para 10. Isso é um crescimento muito grande, é um salto quantitativo e qualitativo muito quantitativo, porque a gente vai ter que fazer mais seguros. Qualitativo, porque a gente vai ter que desenvolver novos produtos para atender as novas camadas e classes sociais do nosso país. Tem muita gente ainda sem seguro, né? Eu participo lá muito do nosso CSP, o Clube de Seguro de Pessoas de Minas Gerais, e às vezes o corretor fala assim, Maurício, mas às vezes o segurado apresenta uma objeção assim, mas, só 15% a 20% no máximo da população faz seguro de vida. Eu falo, olha, não é bem assim. Na verdade, 80%, 85% ainda não tem seguro de vida, né? Essa é que é a grande verdade. Então, o mercado, pessoal, caminha na direção de mudança de imagem. Primeira coisa que a Confederação vai trabalhar, a imagem do seguro é uma imagem que precisa ser melhorada, as pessoas precisam ser informadas, a sociedade brasileira precisa ser informada de muitas coisas, quer dizer, mudança de cultura do seguro, desde levar esse assunto para a escola, levar para projetos de educação financeira, enfim, palestras diversas em universidade, e vocês podem e devem, principalmente quem está em áreas próximas aí dessa área educacional, pode levar esse trabalho de mudança da cultura, inclusive levando a educação securitária para os seus clientes. Isso é muito importante. Também nós vamos mudar, já começou uma campanha aí, o Conec vai apresentar este ano certamente mais sobre isso, o Insurtech já apresentou, vai apresentar agora em outubro, mudança de conceito. Ao invés de falar franquia, vai se falar participação obrigatória do segurado, ao invés de falar prêmio, vai se falar o preço do seguro, coisas que, né, naturalmente confundem até os juízes, né, de direito
Então, a imagem do seguro vai ser extremamente trabalhada, né? Assim como também uma eficiência regulatória, que é um papel que a SUSEP tem, de aí mudança de mercado, conceito de produtos, né? Vem aí uma mudança também, provavelmente, no seguro de vida para a Universal Life, que é um desejo do mercado, né? O Prev Saúde, que é outro desejo do mercado. Então, tem muita coisa para acontecer e, de fato, muito melhor. Como aconteceu agora, mais recentemente, isso foi até provocado pela pandemia, em março de 2020, o governo autorizou a telemedicina, a consulta via eletrônica, né? Coisa que não se podia. Então, isso também foi um outro salto qualitativo que o mercado deu, por conta do atendimento a áreas mais longínquas, onde não tem rede de atendimento médico, e aí você pode estabelecer com o cliente um produto com assistência de telemedicina, que é como se ele estivesse dentro de um consultório médico e vai receber, inclusive, um receituário, e esse receituário deve ser levado à farmácia, né? Enfim, e o remédio vai ser comprado. Então, assim, tem muita coisa para acontecer nessa eficiência regulatória aí, do ponto de vista do âmbito da SUSEP, né? Os produtos também vão ser modificados, já estão sendo modificados, vão se ampliar, e a ideia é levar mais produtos, principalmente para classes menos favorecidas, que essa realmente não está atendida pela população. Ou seja, nós temos que aumentar a oferta para reduzir o custo individual, o custo per capita. Por isso que vai haver um esforço muito grande na oferta de novos produtos, ou de produtos que vão levar soluções para essa população social, uma classe social mais baixa, e aí, consequentemente, vai haver uma mudança nos preços. E aí está no plural, para no plural mesmo, canais de distribuição. O mercado pensa em otimizar esses canais. Hoje nós já temos o corretor de seguros como o principal canal, que leva aí 80% a 85% da distribuição. Mas ele não é o único no mercado, né? Tem outros canais, como cooperativas, tem, né, enfim, os próprios bancos, lojas de varejo, grandes lojas, né? Enfim, tem muita coisa acontecendo aí. O meio digital vai ser muito incentivado, então é preciso prestar muita atenção nas alternativas que o mercado vai usar para distribuir produtos de modo a chegar esse produto até os consumidores finais, né? Lembrando que, só para dar um dado para vocês, hoje, janeiro de 2023, tá? Esse dado é bem recente. Nós temos uma população digital no Brasil de 132 milhões de pessoas. Então, mais da metade da população já está no mundo digital, ou seja, navega pelas redes, Instagram, Face, LinkedIn e tal. Então, nós temos que ficar muito atento a isso. E quase 97% da população tem, pelo menos, um celular. Então, é um negócio assim que o acesso à informação é muito rápido, é muito grande, e aí o Eduardo tem razão quando ele disse, né, que a exigência do WhatsApp, que é fato, né, e isso está acontecendo mesmo. Então, vocês precisam ler esse plano de desenvolvimento do mercado de seguros. Isso tem, é só entrar aí no site da CNSEC, eu posso passar o link para vocês depois, para vocês baixarem esse PDF e terem isso aí como fonte de consulta, para vocês perceberem as mudanças que o mercado vai trazer. Então, eu acho que antes de 2030, nós atingiremos esse patamar, que o mercado vai trabalhar muito, muito forte para isso. Muito forte mesmo, tá? Ok? Se tiverem perguntas, pode levantar a mão aí, que eu interrompo aqui, tá bom? Aqui, muito rapidamente, para vocês verem, ó, isso faz parte do PDNS, que é o Plano de Desenvolvimento, mostrando aqui que o Brasil tem muito para crescer comparativamente com outros países, né? Isso nós estamos falando apenas de seguro de pessoas. Olha, isso aqui é uma estatística de 2020, mas o Brasil está lá embaixo, atrás de México, da Indonésia, da Austrália, da Alemanha, de vários outros países que têm uma participação muito grande do mercado de pessoas nas vendas de seguro. Então, precisamos mudar isso e iremos mudar sim. O mercado está mudando, né? Tanto é que desde outubro de 2018 a carteira de vidas já superou, a arrecadação de vidas já superou o automóvel e continua superando e vai superar cada vez mais, né? A ideia é levar soluções tanto coletivas, como é o caso de
acordos coletivos, convenções coletivas, como também o viés de vida individual. Então, o mercado tende a crescer muito nessa área. Então, quem já está aí, Vicente, especialista nisso, e outros mais aí, podem ficar ainda mais felizes, porque nós vamos crescer mais ainda esse mercado. Tá? Também, para vocês terem uma ideia, que um dos produtos que está lá no arcabouço do PDMS, está em inglês, mas é só para vocês, eu marquei aqui em vermelho, que Universal Life é esse produto verde aqui, mas tem aqui, ó, o Vida Inteira, o Vida a Termo, que são aqueles produtos com tempo limitado, né? E os outros produtos em amarelo. Esse verdinho aqui é o Universal Life, que é um produto muito desejado pelo mercado, que vai trazer uma solução da seguinte forma, né? Você tem capitais segurados mais elevados no início da operação, na idade mais nova, e ele vai reduzindo e vai equalizando com a importância segurada e prêmio. O prêmio fica igualzinho durante todo o tempo que o cliente está pagando. Então, isso é um negócio espetacular, diferenciado. Começa pagando X e termina pagando X. Não muda o preço. O que vai mudar é uma equalização de capitais segurados em função do risco que vai mudando à medida que a idade vai avançando. Então, assim, muito diferente. Vai reduzindo o capital em vez de aumentar o prêmio. O prêmio. Isso. Muda a palavra, já não é prêmio mais, é preço do seguro. É o preço seguro, exatamente. E em função disso, o que acontece? Porque se você observar, à medida que o cliente vai envelhecendo, o capital, a necessidade de capital dele, né, aspas, ele vai reduzindo, porque a família vai crescendo também, essa família vai sendo constituída, daqui a pouco os filhos estão numa idade economicamente ativa, né, e aí ele o capital dele lá na frente não é tão necessário de R$1 milhão mais, ele vai precisar, basicamente, de auxílio assistência funeral, né? Essa que é a ideia, tá? Mas é um negócio bem interessante, e nos Estados Unidos é muito vendido, é espetacularmente vendido, e bem aceito. Mas está faltando aí uma acerto com a da SUSEP aí, com o governo, por causa de imposto de renda, e isso está dependendo de uma regulação. Mas, breve, a gente vai ter essa mudança, tá? E aí eu quero agora me concentrar num ponto aqui mais importante, talvez, do nosso encontro, que é trabalhar com vocês as 5 forças de Portland, né? E aí, olha só, gente, isso é fundamental para que vocês possam olhar o negócio de vocês, tá? O item 1 lá diz respeito à rivalidade dos concorrentes. O item 2, o poder de barganha dos clientes, né, o poder de compra desses clientes. O 3, o poder dos fornecedores. O 4, o avanço de novos entrantes, quer dizer, a perspectiva de novos concorrentes. E o 5, a ameaça de produtos substitutivos. Então, eu queria começar conversando com vocês sobre a rivalidade. O item 1. Quem pode me falar alguma coisa sobre rivalidade entre concorrentes? Como é que vocês estão percebendo esse mercado atualmente? Acho que isso é uma questão um pouco regionalizada. Não sei se eu estou errado nesse ponto de vista. Eu vejo que, em muitos casos, o corretor disputa quem pode ganhar menos para poder levar um cliente. Essa não é a minha política, eu trabalho com um nível de comissão satisfatório, mas eu vejo aqui nas concorrências que nós somos um bando de concorrentes que cada um quer tirar o cliente do outro ganhando menos. Consigo entender isso, a minha política não é essa. Mas eu vejo que isso é uma realidade. Assim, no meio que eu circulo por aqui, eu vejo muito isso. Não sei se os colegas aí concordam e se tem essa realidade em seus mercados mais, vamos dizer assim, mais domésticos. Alguém quer discordar, quer concordar? Sofro do mesmo mal aqui em Uberlândia. Acaba que realmente é notório quanto que o colega, para tirar do outro, ele baixa cada vez mais as calças para falar outra coisa, não falar outra coisa, né? Porque, assim, não faz sentido. Não tem valoração alguma você captar o cliente somente pelo preço. Mas é o que, de fato, realmente vem acontecendo com grande frequência. Também tenho
compartilho da mesma perspectiva de estratégia de negócio que o colega citou, e realmente eu agradeço pela oportunidade, sou bem detalhista no que eu explico, nas proteções, nas utilizações, perfil de utilização durante a vigência, e se o cliente volta para mim e volta com muita frequência, né, mas o fulano fez assim. Eu falei, olha, desculpa, eu agradeço pela oportunidade de te atender, ficou algum ponto a ser esclarecido e seguir em frente, mas isso infelizmente acontece. Ok, muito bom. Essa postura é digna de elogio, viu, Renata? É muito bacana isso, e é por aí mesmo. Ô, Maurício, o que a Renata falou, o que eu vejo também, e acontece muito, criar um perfil, por exemplo, estou falando de automóvel, por exemplo, um perfil que não existe para ganhar o seguro. Então, você tem uma concorrência aí com um profissional que não tem qualificação nenhuma. Coloca o nome da mãe, da sogra. Ele quer ganhar o dinheiro. Outro dia, um rapaz aqui, o seguro estava na cidade do interior, onde eles têm um sítio, e a mãe dirigindo. Nem mora em Belo Horizonte, ele trabalha em Betim, então ficou uma situação difícil. E eu, particularmente, assim, vejo que essa qualificação do corretor de seguro e a seriedade tem prejudicado nós que estamos buscando, como eu falei ali, a gente buscar uma prestação de serviço mais adequada, porque o mercado está exigindo, o cliente está exigindo, mas tem um grupo de corretores que eu não entendo se são corretores ou se não são corretores, mas que chega para ganhar de qualquer maneira. E aí, quando a gente vai buscar por trás, infelizmente, às vezes até uma plataforma aí que faz atendimento e bota um monte de gente lá para vender e assim vai. Eu tive um caso, infelizmente, aqui que eu ainda nem tomei providência do que deveria ser, só para elucidar aqui, dar um exemplo. Criaram uma corretora com o nome da minha empresa, Meu Deus. em Belo Horizonte. O meu cliente perdeu meu telefone, entrou na internet, pegou o telefone, ligou para lá e a pessoa, não, o Cláudio não está aqui não, mas ele não me passou, não me passa os dados. O meu cliente passou todas as informações para a pessoa lá e ela ia cotar o seguro. Nossa. Aí eu peguei, aí a filha dele, não, o telefone é esse não, ligou, quem que é essa funcionária nova sua? Eu falei, não, aí me deu o telefone, eu liguei para lá, a pessoa atendeu, e o Luiz Cláudio, não, o Luiz Cláudio não está aqui agora, não. Então, o nível de corretor que sabe? É uma coisa que eu ainda não tomei providência, não, mas quero buscar isso aí. Então, essa rivalidade, eu acho que a rivalidade ela pode existir, a concorrência ela é salutar, né? Acho que ela estimula a gente a buscar ser melhor. O que não pode ser é desleal. É isso aí. Esses depoimentos que vocês estão trazendo aqui são depoimentos importantes, mas o mais importante, talvez, seja a gente olhar para isso e entender o seguinte, que nós precisamos tomar algumas medidas, né? E essas medidas dizem respeito a isso. Quanto maior a rivalidade, mais difícil será entrar nesse mercado, pois quem já está lá investe pesado em marketing e pesquisa, além de praticar baixas margens, né? Essa é uma pergunta que se faz, porque se você começa a baixar suas margens para vencer a concorrência ou para entrar numa linha concorrencial de igualdade com o seu oponente, né, a tendência é que você vai perder força com o cliente, porque ele vai, o ano que vem, usar desse fator, e mais do que isso, a sua margem vai ficar muito prejudicada. O outro ponto, né, são os compradores. Quando os compradores dispõem de diversas opções semelhantes para escolher ou têm tempo para tomar decisão de compra, podem pressionar, baixar e aumentar a qualidade dos produtos e serviços. Também é uma outra situação que o mercado atravessa, ou seja, ele, cliente final, tem mais de uma opção. O problema é que nós, do mercado, acabamos considerando o seguro como quase, quer dizer, passando essa ideia para o cliente, né? Muita gente não explica bem para o cliente que o seguro não é uma commodity, que o seguro não é o produto igual com preços diferenciados, né?
os produtos são diferentes, fornecedores diferentes, portanto, garantias e arquitetura de produtos, desenho de produtos diferentes, portanto, obviamente, o preço final é diferente. Então, é preciso trabalhar isso também. O outro ponto é que nós temos as companhias, que são as fornecedoras, assim como empresas de previdência aberta de previdência privada, operadora de saúde, e aí tem resseguradores também, tem a parte de prestadores de serviço de assistência 24 horas, que esses fornecedores podem ter um grau de diferenciação muito grande a partir de que custo de produção, e no caso do seguro é muita questão da sinistralidade, é uma questão técnica, né, que pode até fazer com que corretores, né, sejam nomeados de forma em caráter exclusivo, né, como já existiu aí no mercado muitas situações dessas, trabalham com canais isolados e a concorrência fica um pouco desleal, né, ou quase bastante desleal. Do item 4, que são os entrantes, mesma coisa. Vocês, né, precisam avaliar qual que é a ameaça de novos concorrentes, mas principalmente concorrentes que vêm com uma pegada de oferta diferenciada. E essa pegada de oferta diferenciada está na linha do digital. É lá que nós precisamos olhar com muito carinho e atenção a forma nova de concorrência, né? Essa forma nova de se fazer oferta. Por isso, o investimento em tecnologia. A tecnologia não vai substituir a venda do corretor, nem a presença do corretor, mas ela precisa, o corretor precisa investir em tecnologia para fazer dela uma ferramenta de relacionamento, uma ferramenta de otimização de tempo, de ganho de produtividade e principalmente de integração de processos com os seus fornecedores seguradores. Porque lá, alguns produtos massificados poderão ser trabalhados, como o exemplo que eu já dei aqui em outras vezes, e repito aqui para quem não ouviu, o caso de um AP estagiário, o caso de um seguro de viagem, de forma muito simples de contratação, esses produtos passarão pelo mundo digital, certamente, desde que o que você precisa fazer é abrir o relacionamento e depois fazer a operação de forma digital. Então, é muito importante isso. O outro ponto é a questão dos produtos substitutivos, porque nós temos no mercado, infelizmente, aí os produtos que são alternativos para oferecer coberturas semelhantes, né, com esse viés de proteção veicular, por exemplo, ou de garantidoras, como é o caso do seguro de fiança ou do seguro de antiga garantia de obrigações contratuais, que tem empresas montadas para oferecer, né, essas garantias que acabam substituindo os produtos anteriores. Então, essas forças precisam ser examinadas para quê? Para que o seu negócio seja cada vez mais viabilizado economicamente e tenha uma rentabilidade suficiente para atender ao seu propósito empresarial e, por consequência, né, gerando melhores resultados. Tá certo? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Oi, alô? Oi, oi. Oi, oi. Oi. Quem? A Grace entrou agora. E agora é hora de acabar. Grace, tudo bem? Maurício, eu vejo que as companhias, quando você fala que a concorrência, que ela está no lado digital, eu vejo que as companhias, as últimas alterações em sistema, em forma de comercializar, para a gente, já induz uma facilidade para isso no futuro, de forma digital. Todas elas, não tem nenhuma companhia que fez uma movimentação, várias fizeram aí durante a pandemia, durante o último ano, movimentação nos produtos, facilidades de alguma forma, com o intuito de favorecer o nosso trabalho, mas também com um viés voltado ali também para o digital, para facilitar a vida dela. Isso eu já percebo
várias companhias. Isso é o que preocupa a gente, é isso, porque elas estão movimentando e nós estamos sendo um laboratório delas aí em alguns aspectos. Luiz, a gente precisa ter a mente um pouco voltada para essa transformação do consumidor. Tá? No meu entendimento, o que está acontecendo e que vai acontecer cada vez mais de forma intensa é que o consumidor, existe uma transformação, como a Viviane trouxe logo no início aqui, existe uma transformação também do consumidor. Se a gente olhar as gerações, né, você deve ser tá próximo aí do Baby Boomers, né? Depois tem ou da geração X, né? Mas tem outros que foram para Y, tem outros que foram para Z, e tem outros que foram para Terabyte ou Milênio, ou Alpha, tem vários nomes aí para esses chamados nativos digitais, e inegavelmente, o consumidor vai exigir, né, dos seus distribuidores, dos seus fornecedores, uma mudança no conceito de ofertas. Né? Então, eu vejo de uma forma muito clara, os produtos massificados de forma simplificada, e essa simplificação vai ser uma das coisas mais fomentadas nesse processo que a CNSEG está trazendo, porque vai mudar a linguagem, vai mudar a imagem, né, vai mudar assim, a comunicação com o consumidor. Ele vai começar a ser um pouco... vai ter uma cultura mais disseminada, vai ter um melhor entendimento. E, a partir desse entendimento, ele vai começar a perceber muito mais possibilidade de fazer os negócios e contratar as proteções necessárias, seja no campo pessoal, patrimonial, financeiro, etc., e de uma forma muito rápida, né, de uma forma muito simples. E aí, o mundo digital é que vai resolver isso, porque ninguém vai ter mais a possibilidade de ofertar produtos massificados, produtos simples, de uma forma consultiva. O consultivo vai ser substituído, aspas, pelo digital. O digital vai trazer informações simplificadas de cobertura, de produto, de precificação, né? E a distribuição passa por esse viés do corretor, né, se preparar tecnológico. Por isso que eu falei, investimento tecnológico para que ele possa, de fato, concorrer nesse mercado. Né? A gente vê vários movimentos aí de seguradores, sim, mas buscando a simplificação, porque o consumidor está exigindo isso. E, obviamente, a distribuição passa pelo corretor. Agora, se o corretor não se adaptar a esse modelo, aí nós podemos ter um conflito, o segurador poderá até distribuir de outra forma. Né? Isso é que é perigoso, eu acho, entendeu? Então, eu vejo assim, é uma exigência de mudança de comportamento do consumidor, e não propriamente só da seguradora. Sim, Rose, pode falar. Então, essa situação é uma situação que me tira bastante o sossego, sabe? Eu acho que hoje mesmo estava conversando com uma instrutora do Sebrae a respeito dessa questão da digitalização, da forma de comercialização. E a corretora no interior, a gente tem um atendimento muito personalizado, né? E a gente está vendo isso caminhar cada dia mais, né, para o digital, muito mais. Cada dia que você abre o Instagram, tem mais coisa te oferecendo ali para contratação, né, de forma rápida, simplificada. E, então, assim, sinceramente, um dos meus objetivos de estar nesse grupo aqui é conseguir dar esse passo, sabe? Libertar dessa teoria de que a gente tem o mercado, que a gente tem o conhecimento das pessoas. Eu acho que não é bem assim, né? Claro que a gente tem que manter esse zelo, essa venda consultiva, mas nós temos que encontrar um jeito aí de mixar isso tudo de uma forma a entrar mesmo nessas mudanças, porque é assustador, né? O quão isso aí está alterando as rotinas. Eu tive uma experiência aqui com a Porto Seguro, que eles fizeram uma ação de vendas aqui, entrando no meu WhatsApp da corretora e trabalhando nas oportunidades de negócio, assim, que a gente viu a
praticidade disso aí. E na nossa rotina do dia a dia, a gente não consegue fazer, né? O que eles fazem lá, que tem equipe treinada, que tem todo o know-how para poder fazer isso, e a gente não consegue. Então, assim, eu busco muito isso aqui com vocês, no Sincor, porque a gente fala que precisa de mudar. Aí, daí a pouco, já passou 6 meses, não mudou nada. Você está na forma mais convencional cada dia mais. Ô, Rose, Então, assim, é isso que a gente precisa. ótimo seu depoimento. Eu te digo o seguinte, não tenha medo, tá? Não tenha medo. Eu acho que, como eu disse, a tecnologia está aí para que a gente possa fazer uso dela, né? Como um meio, tá certo? Não como um fim, tá certo? Agora, é fundamental, porque as próprias seguradoras, muitas delas, já desenvolveram soluções para os corretores, como, por exemplo, lojas online. Você pode colocar no seu site produtos ligados a essas seguradoras. Já tem projetos white label, que é você pegar o produto da companhia e colocar com a sua cara, com identidade visual, com as cores, com todo o formato na sua corretora. Quem aparece é a sua corretora, tal como o produto fosse concebido por você, mas ele está vinculado a uma seguradora. Então, tem plataformas digitais já, né, desenvolvendo soluções também para corretores, mas, de fato, eu gosto de dar esses 2 exemplos que eu acho que você não me ouviu falar ainda. Então, grava isso. Um AP estagiário, seguro de acidentes pessoais, para um estagiário contratado por uma empresa. Precisa ter venda consultiva? Acredito que não. Um seguro de viagem, precisa ter uma venda consultiva? Acredito que não. Por que esses 2 exemplos? Porque você precisa de ter o relacionamento, por exemplo, com a empresa, né, com a qual você, de repente, faz lá consultivamente o seguro patrimonial, faz operações mais complexas. Na hora que você constrói esse relacionamento, você, né, com o RH, inclusive, o RH vai contratar um estagiário, imediatamente ele entra no seu site e já faz a operação de seguro. Isso cai direto à companhia e a comissão vai para você. Muda o processo, né, mas o relacionamento continua existindo, a humanização continua existindo. O que vai mudar é o processo de contratação, que não mais vai ligar para você gerar uma proposta, para você pegar a assinatura do cliente, para protocolar na seguradora, para depois a seguradora emitir a pólice, você encaminhar para o cliente, ele depois pagar o prêmio e você receber a comissão, entendeu? E esse processo todo muda completamente, porque entra num piloto automático em que, no seu site, estando ele preparado, sendo responsível, e a gente pode te ajudar depois a isso, a construir, né? Ele vai entrar diretamente num processo de integração com a companhia e comissão na sua conta, assim como o período de viagem, que basta CPF, nome e período da viagem, acabou, está contratado o seguro, né? Enfim, então esse modelo do simplificado vai passar por uma digitalização, sim, não tem a menor dúvida. Então, para finalizar, gente, que eu tenho que entrar na live ali, já estou atrasado. Essa relação fornecedor, distribuidor e consumidor, ela também vai mudar tremendamente, porque esses fornecedores aqui, eles estão trabalhando o quê? Eles estão trabalhando soluções para que a distribuição seja feita, né? Essa distribuição seja feita de forma digital, assim como também o consumidor, em várias soluções que ele precisa, ele vai exigir, né, do distribuidor. Então, o grande desafio passa a ser o seguinte, né? O seu cliente final, na pessoa jurídica, continuar sendo a indústria, o comércio e o serviço. Sim, e serviço principalmente, porque o serviço é o que mais emprega hoje o país e tem uma representação muito grande em termos populacionais, né? Profissionais liberais, né? Enfim, tem muita coisa aqui para a gente, né, trabalhar. E as pessoas físicas, nós precisamos pensar não só mais em classe A e B, né, que é onde mais se contrata seguro, onde está concentrado o poder de renda, mas nós precisamos pensar também nas outras classes, em levar soluções para elas. É isso que o mercado vai buscar, e vai buscar preferencialmente com o distribuidor, porque o corretor de seguros é inegável que ele é a mão de obra mais barata para o segurador, não tem dúvida disso, né? Então, o segurador fazer venda direta, eu acho que, assim, do ponto de vista da distribuição, é muito mais caro. Ele vai ter que ter equipes para fazer isso e uma remuneração muito mais alta. A não ser que o mundo seja completamente digital, mas aí isso eu acho que não vai acontecer nos seguros mais elaborados, mais complexos.
nos massificados pode até acontecer, mas nos outros eu acredito que não. Então, no final da história, a gente tem aqui uma necessidade absoluta de fazer uma revisão do nosso modelo de negócio, na nova concepção de produtos, nesse mercado-alvo, né? Aqueles 5 pontos que eu falei lá, né? Na nova forma de concorrência, tudo isso tem que estar nessa linha aqui de relacionamento entre vocês, corretores, fazendo essa ponte entre o consumidor e os fornecedores. Aí, o que pode nascer disso? Pode nascer uma distribuição compartilhada, como está essa casinha aqui representando, de repente, tem 2, 3 parceiros por uma operação, né? Como a Renata aí já respondendo você, Renata, isso pode e deve acontecer, né? A gente precisa pensar num modelo de negócio, no que a gente vai levar de soluções para a sociedade, e essas soluções podem ser compartilhadas ou não, né? Aí vai depender muito do que você quer desenhar em termos de produto, o que você quer desenhar em termos de estrutura de atendimento, estrutura operacional, para ser eficiente nos processos e eficaz no resultado, e compartilhar, né, de uma forma inteligente o atendimento à necessidade de cada cliente. E aí, aquela velha máxima que o Gustavo tanto fala, né? É melhor ganhar 50% do que 100% de nada, né? Então, eu acho que o compartilhamento, sim, é possível, desde que você faça, né, um plano de negócio, um planejamento estratégico, definindo claramente qual é, né, o seu mercado-alvo, qual é o seu propósito empresarial, que produtos você vai ter e serviços também que você vai desenvolver para atender os seus clientes, né, ou potenciais clientes, e a partir daí construir parcerias ou não em função dos mercados que você vai trabalhar e das soluções que você vai levar, né? Eu acho que o caminho é esse. Sou plenamente a favor das parcerias, e acho que é inteligente, né, compartilhar competências, habilidades, né, expertises. Eu acho que é um caminho que fortalece os corretores, aqueles que não estão tão preparados, como eu falei, para o saúde, aqueles que não estão tão preparados para riscos especiais, né, para desenvolver, por exemplo, atendimento possível a grandes contas, né, e concorrer com players, com corretores mais estruturados e até internacionais. Eu acho que é um caminho naturalmente interessante para vocês, acredito eu. Ok? E aí, pessoal? O que me dizem? Vamos refletir. Pode ir para a live, porque a gente vai demorar uns 4 dias para poder amadurecer o que você falou para nós. Espera aí. Pergunta agora não. Tá bom. Queria tirar uma foto com vocês, é possível? Todo mundo aparecer aí? Sim. Pede o Cicó para mudar essa live aí esse dia, hein? Nesse dia, né? Tá lá em cima e tá começando, já começou. Pois já começou, né? Pois é. Já. Porque o Rossi aí de Uberlândia, até um advogado, ele é especializado em seguro de responsabilidade civil, ele vai falar, inclusive é interessante vocês também participarem, que ele vai tratar do responsabilidade civil do corretor, mas pode ser também um viés aí de oportunidade para se fazer uma carteira de RC profissional, e eu vou tentar lá contribuir com formas do corretor evitar a responsabilidade civil, né? Então, assim, eu acho que é muito relacionado à gestão de processos e à estruturação e organização da corretora, para que se evite essa possibilidade de erros, omissões e outras coisas relacionadas à falta de zelo na prestação de serviço, né? Então, vamos lá. Essa live vai ficar gravada, Maurício? Vai ficar gravada, tá? Então, vamos lá? Todo mundo aí apareceu? Ô, Flavinha, você apareceu e sumiu. Ah, tá aí. Ô, Fabiana, você printa a tela? Por favor. Ô, Viviane, você sumiu aí, cadê você? Eu estou aqui. Mas não está aparecendo, não. Agora está. Agora sim. Abre a câmera aí. Tem mais gente escondida aí. Serginho apareceu. Sorrisão. Ô, gente, obrigado aí. Obrigada, Por mim, eu ficava aqui até 9 da noite, assim, conversando com você. Boa noite, pessoal. Mas aí tem que fazer essa live lá e você vai. Até a próxima. Um abraço. Até.
Obrigada, boa noite.